O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que o recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Existe uma razão pelo qual o Evangelho de São Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. A Torá judaica, o livro da lei judaica, são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. É o livro sagrado, o livro da lei. Você sabe os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Número, Levítico e Números. 5 primeiros livros são os livros sagrados mais importantes para os judeus, são a cabeça do Antigo Testamento, são a vida, eles morrem por causa da Torá. Quando você ouvir falar de lei ou livro da lei, eles estão falando da Torá. O Evangelho de São Mateus foi escrito para uma comunidade de cristãos convertidos do judaísmo. Portanto, o Evangelho de São Mateus foi escrito numa estrutura simbólica para a compreensão dos judeus. Logo nós compreendemos então que a estrutura do Evangelho de São Mateus é para que os judeus vejam todos os símbolos ali e se identifiquem. Então, se eu disse para vocês que a Torá é composta por 5 livros, o Evangelho de São Mateus, ele é estruturado em 5 grandes discursos, justamente como é a Torá. 5. Por isso ele compõe o primeiro dos evangelhos, para dizer que ele é o cabeça dos evangelhos. No entanto, ele não foi um dos primeiros evangelhos a ser escritos, foi um dos últimos. Foi escrito lá pelo ano 80, 90, mas é o livro cabeça dos evangelhos. 5 discursos. Por que eu estou dando esse contexto para você? Porque agora no capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, nós entramos no 4º discurso. E o quarto discurso é um sermão para a igreja, um sermão para a comunidade, para aquela comunidade de cristãos convertidos ao judaísmo que estava tendo problemas dentro dela. Nós vamos entender que problemas são esses ao longo da homilia. Então, o judaísmo da época que esse livro foi escrito estava passando por uma reestruturação. Porque, como eu disse para você, foi escrito no ano 80, 90, no ano 70 o templo de Jerusalém caiu. Os judeus não tinham mais sacerdote, não tinha mais sacrifício e não tinha mais templo. Então estava surgindo o judaísmo rabínico. As sinagogas estavam se tornando o centro da vida deles. Uma sinagoga não é um templo. Sinagoga é um lugar de reunião. O templo, ele só tem um templo, lá em Jerusalém, que está caído. Então,
estava surgindo o judaísmo rabínico e os cristãos eram considerados hereges, não podiam mais participar da sinagoga. Então a igreja dali, daquele local para o qual foi endereçado esse evangelho, a igreja ela estava se estruturando também. Logo aconteciam disputas dentro da igreja sobre quem era o maior, sobre quem deveria chefiar, quem deveria liderar. E aí, nesse contexto, vocês estão prestando atenção? Nesse contexto, nessa disputa, nessa dificuldade, Jesus está falando, coloca como exemplo a criança. O exemplo da criança, que dentro da estrutura social da época, a criança, essa ideia de criança como uma figura angelical, uma pureza angelical, isso é coisa moderna. A criança naquele tempo estava era a classe mais baixa. Criança era sinônimo de fraqueza, criança era sinônimo de dependência. Então Jesus pega essa figura da criança, que era o mais humilde, o mais pobre, o menor de todos, e coloca ela no centro como modelo para a comunidade. Criança como modelo do comportamento do cristão dentro da igreja, para resolver a questão da disputa, de quem é maior. Porque a sociedade era fortemente hierárquica. Os valores centrais eram a honra e o status. Sabe aquela coisa que ainda nós temos hoje? Você sabe com quem você está falando? Eu tenho muitos bens, muita posse, eu sou o político tal, eu sou o empresário tal. Status e honra. Então a discussão era sobre isso. Quem é maior? A preocupação era mundana. Quem é maior dentro do reino dos céus? Quem é maior? Quem tem mais status? Quem tem mais honra? Jesus coloca a criança, o menor, o mais frágil. A criança, o pequeno. Pequeno em grego é mikroi. Por isso a gente usa a palavra micróbio, micro-ondas, micro-organismo, mikroi. Sem valor, sem poder, pequeno. E aí, vamos para o texto, no capítulo 18, versículo de 1 a 5, começa a discussão. Quem é maior? Começa a discussão com uma preocupação mundana. Quem tem mais prestígio? Quem tem mais reconhecimento? Parece que as coisas não mudaram muito daquele tempo para cá, né? Faça uma breve lembrança aí de como acontece na comunidade, na igreja de vocês. Quem é maior? Quem tem mais prestígio? Quem é mais próximo do padre? E aí, aquela pessoa que tem status, ela não precisa nem passar pelo secretário, ela já vai direto em você. O pobrezinho tem que passar pelo secretário, tem que agendar, tem que não sei o que. Quem é amigo aqui, quem frequenta a Canção Nova, sabe que todo mundo tem que passar pela Luciana, né, Luciana? Todo mundo tem que passar pela Luciana. A Gorete é vocacional, Luciana é para o atendimento. Às vezes a pessoa liga para mim e manda mensagem: padre, peraí, telefone da Luciana. Porque Jesus está dizendo que no reino de Deus todos têm a mesma importância, todos têm o mesmo o pequeno. Ele deixa os 99 e vai atrás do pequeno, do desfavorecido. Os anjos, os judeus acreditavam também em anjos da guarda, como nós. Jesus está dizendo que até as crianças têm acesso direto ao reino de Deus. Os anjos delas contemplam Deus face a face. Os anjos das crianças levam as suas intenções diretamente para Deus. Portanto, criança não é sinônimo de, aqui no Evangelho, criança não é sinônimo de ingenuidade. Lembra que eu dizia para vocês, a criança ela é dependente. A criança ela é frágil. O maior no reino dos céus, diga comigo, o maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus. É quem mais depende de Deus. É quem mais depende de Deus.
pode esquecer tudo que eu falei, tá? Se você dormiu aí, não prestou atenção, você pode... Lembre-se, saia daqui com isso. O maior no reino dos céus é quem mais depende de Deus. Quanto menos nós dependemos da nossa sabedoria, da nossa inteligência, do nosso status, do nosso poder, quanto menos a gente depende dessas coisas que não valem nada no reino de Deus, maior nós seremos no reino dos céus. O maior no reino dos céus é aquele que mais depende de Deus, o mais humilde, o que serve. Engraçado que na igreja eu não vejo briga dentro da igreja para quem vai fazer a faxina. Não vejo briga dentro da igreja para quem vai tirar as teias de aranha. Não vejo briga dentro da igreja para quem vai pegar o último lugar. Mas não deveria ser assim? Nosso Senhor nos ensinou assim. Deveria ter briga na igreja. E aí aí a gente entra num outro problema. Quem realmente é humilde na igreja e pequeno, eles se escondem, enquanto os orgulhosos e soberbos ocupam os primeiros lugares, os lugares mais altos. Entre vós não deveis ser assim. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.